possível, somente creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente Amém? Deus continua abençoando a cada um, em nome de Jesus Cristo. Você está abençoado? Porque nós, pela graça do Senhor, estamos aqui, né? Irmãos, nós já somos abençoados nesse final de semana. Fomos para o Maximiliano ali, foi tremendo, né, irmão ele? Irmão Ramon, todos que estavam ali. Foi sobrenatural. Onde aquele que botava a mão, Deus abençoava. Sexta-feira foi tremendo. Ontem de noite, 32, né? Visitantes. Nós entramos nas vilas, nos bailes e forcemos a entrar para o reino. E trouxemos aí, todos os irmãos para cá, para lá, e 32 visitantes. E no final, ali no coroamento, a coluna de fogo desceu, né? E Deus tomou, curou. Irmão, foi tantas coisas que eu estou antecipando aqui, porque eu tive o privilégio de chegar aqui primeiro que todo mundo. Eu vou falar a minha parte, eu já vou adiantar aqui. E Deus curou, Deus salvou, gente foi batizada, almas foram batizadas. Outros estão lá para ser batizados ainda. Mas lembra da menininha, irmão, ele? Ela veio assim na frente, uma menininha, até os olhos assim meio virados, assim. Mas não conseguia ficar de pé. Disse que tinha estado internado lá no hospital e veio. E estava assim, eu olhei para a guriazinha, eu disse, meu Deus, até eu me assustei, irmão. Daí o irmão, ele disse, olha lá para aquela menininha lá. E eu fui lá nela, eu orei assim, mas com uma autoridade, irmãos. Hoje de manhã parecia um serelepe lá. Por lá nem parecia aquela lá que estava caindo lá ontem. E não para gloriar o homem, para ninguém, porque Deus não divide a sua glória com o homem. Deus, Ele quer a glória para Ele. Mas vários milagres que aconteceram ali. Gente que... Eu só estou adiantando um pouco aqui para você, porque a minha parte eu vou fazer. Amém? Mas nós gritemos, adoramos o Senhor em liberdade. E todos que estavam ali, eu acho que estavam todos no mesmo espírito, né? Porque Deus vê de uma maneira assim, nós lavemos a baia, que nem diz o gaúcho. Eu estou meio rouco ainda, eu nem queria falar nesta noite, que eu já estava bem tranquilo no final de semana. Porque foi bom demais quando Deus vem. Deus confirma que a presença dele, irmãos, é diferente. Nós entramos lá na vila, eu e o William, um irmão que fazia anos que estava lá. E daí, comecei a falar com o irmão lá numa casinha simplesinha, assim, eu olhando, esse aqui é o melhor lar do mundo aqui para Deus, porque aqui está guardando a preciosidade, que é o Espírito Santo, que mantém ainda alguma coisa de Deus dentro dessa casa. Eu olhei para aquela casinha bem simples, né, irmão William? Fogãozinho lá na varanda. E o irmão falando, eu oro às 3 horas da manhã, oro na madrugada, estou sempre em oração. E até gaiteiro aquele irmão era antigamente. Daí eu falei, irmão, se o irmão se posicionar para Deus, Deus vai trazer até a sua família. Daqui a pouco ele foi lá e buscou, nós estávamos em 6 já. Filha, os filhos, um rapazinho de 19 anos, outro de 14, se não me falha a memória, e a mocinha de 11 anos.
E foi tudo para mim acontecendo assim, sem forçar. Era Deus fazendo. Depois eu falei para o William, eu estou com desejo de um rapazinho tal. Nós conversando com o homem lá na casa, chegou. Aquele que eu estava pensando, chega na casa, né, irmão? Mas tudo é para a glória do Senhor. Todos trabalharam, todos que foram ali. Eu não vi nenhum que não trabalhou. Por causa que nós não levamos nenhum covarde, só trabalhador. Né? E foi toda... Ninguém pode fazer nada sozinho. Tem que ser aquele espírito de equipe. Quando um pendeu com a coluna de fogo, moveu para lá, nós todo para lá. Moveu para lá, nós vai para lá. E foi extraordinária a coisa. E hoje de manhã, né? Que aconteceu lá também. Mas tudo para a glória do Senhor. Não vamos exaltar nenhum homem, porque nenhum é digno de honra de homem aqui na terra, nem pastor, nem homem. Para mim não tem pastor grande, não tem homem grande. Para mim tem um Deus grande, soberano e santo, e Ele faz como Ele quer, e Ele não perde ordem para ninguém. Amém? Mas é maravilhoso. Mas vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada em São João capítulo 6. E eu e o irmão Cláudio fomos mais que trabalhamos, né, irmão Cláudio? Trabalhamos e estava lá na porta e dizendo, ó, vamos para dentro aí, ó, e vem, seja bem-vindo. E nós até carregava algum lá de fora, lá para dentro, de cadeira de roda. E fomos, aconchegamos todos, né? São João capítulo 6, versículo 27. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre o pão vivo que desceu do céu. Aquele que sacia a alma. Amém? Eu não vou gritar muito porque eu estou rouco, mas eu quero a ajuda de vocês. São João capítulo 6, versículo 27. Eu vou passar nesse capítulo nessa noite. E eu vou ir devagarzinho aqui, mas para que você entenda. Amém? Diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou, e disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe, a obra de Deus é esta, que creiai naquele que Ele enviou. E disse-lhe, pois, que sinais, pois, fazei tu para que vejamos e creiamos que em ti, e que opera tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe de comer do pão do céu, e disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Senhor Deus, ajuda cada um de nós nesta noite, Senhor. Temos com a voz um pouco debilitada, Senhor, mas tudo é para a Tua glória, Senhor. Não é para nós, é para o Senhor, e que o Senhor seja engrandecido em nosso meio, Pai, e que o Senhor possa vir e alimentar cada alma, Pai, que veio buscar, Pai, um pedaço, só uma fatia, quem sabe, Pai, deste pão. Mas Ele alimenta, verdadeiramente Ele é um alimento sólido, Pai, que Ele alimenta a nossa alma e nosso espírito, e nos dá ânimo e força e vigor dentro de nós, para nós trilhar caminhada, Senhor. Pai, abençoa cada alma que veio nesta noite, deixou seus afazeres, seus lar, Pai, para estar aqui. Ó Pai, eu não sou digno, Senhor, mas, Pai, abençoa esse turãozinho de terra, Senhor, e que a Tua glória, que o Teu poder venha abençoar cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos.
Glória a Deus. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele é aquele pão que sacia a nossa fome. Quantos crêem que Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Ele é aquele que nos dá aquela paz, aquele gozo para nossas almas. Quando nós temos abatido, a nossa alma se abate, se comove dentro de nós, esse pão vem e acalma aquela alma. Ele alimenta o coração, a alma, o espírito nosso. Porque muitas vezes, irmão, nesta vida, nós temos várias necessidades, não é verdade? As minhas necessidades, cada um de nós temos necessidade, várias necessidades. Mas a maior necessidade que nós temos é este pão vivo em nossa alma, nosso ventre, dentro de nós, porque esse aí, sacia a nossa vida. E ainda Jesus disse, não só nesta vida, mas na outra, a vida eterna. Abençoa nesta vida nos e nos dá essa paz, esse gozo para a nossa alma e ainda a vida eterna. Vida que não tem fim, aquela que realmente tem valor. Por isso que Jesus diz aqui, trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para a vida eterna, a qual é o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai Deus o selou. Amém? E Ele é esse pão, é a água que sacia a nossa sede, o pão que alimenta a nossa fome lá da alma. Ele não deixa nós agitados. Esse pão, ele acalma a nossa alma, ele acalenta o nosso espírito e ele nos dá tranquilidade. Amém? E disse, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Esse sacia a fome. Não a fome dos 16 elementos da carne, mas da alma, lá de dentro. Amém? Esse sacia a nossa fome. Aleluia. Glória a Deus. Porque o pão de Deus, aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus chegou uma certa vez onde estavam os discípulos, e Jesus multiplicava. Jesus multiplicou os pão e deu de comer para todo o povo, e tinha aquela multidão ao redor de Jesus, porque Jesus multiplicava o pão, Jesus transformou a água em vinho lá que nós soubemos, Ele transformou os pães, multiplicou, e todos comeram. A Bíblia disse, aquela multidão, aqueles 5.000 homens, se não me falha a memória, todos comeram daquele pão e até sobrou. Jesus multiplicou aquele pão da vida e eles comeram, e até sobrou, deu para todos eles saciar a fome, que eles estavam com fome. E Jesus disse assim, mas vocês estão me seguindo por causa da multiplicação do pão, porque vocês viram os milagres, as maravilhas que eu faço, por isso a multidão estava ao redor de Jesus. Ele disse, mas não é só de pão, lembra de Mateus 4, versículo 4, que Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Este é o verdadeiro pão que sacia a alma. Ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra é ela que sacia a nossa alma, que sacia a nossa fome, que refrigera a nossa alma, que dá paz no nosso interior. Amém? Mas aqui no 26, Jesus respondendo disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste.
Aquela multidão estava em redor de Jesus e comia o pão que Jesus estava ali multiplicando, e só maravilha, e só milagre e obras Jesus fazendo. Tinha aquela multidão em redor de Jesus. Jesus, vocês estão aqui por causa do pão, por causa das maravilhas que eu estou fazendo, mas vai chegar a hora que vai ficar pouca gente. Tem momento que a palavra começa a arrochar, e nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos indo para um brete, não tem mais saída para nós. A única saída para nós é nós se encaixar, se ajustar com a Escritura, com a palavra, para que aquilo que Deus falou se cumpra em nós. Amém? Este é o pão vivo. Você já comeu deste pão? Quantos comeram desse pão? É gostoso, né? E eu te aconselho, coma mais desse pão, que não é só, tem mais, ele é uma fonte inesgotável. Ele é um manancial, e quanto mais você mergulha nesse manancial, mais sede, mais fome você tem, e você vai, e você, ó Senhor, eu quero chegar àquela estatura perfeita, Senhor, quero chegar a ser como Cristo viveu na terra. Amém? Aleluia. Ó, vamos aqui devagarzinho. Aleluia. Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá mais fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Sacia aquela fome da alma, aquela sede, aquela ansiedade, aquelas coisas de andar a moda doido pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas coisas banais da vida. Acabou, porque você encontrou uma coisa muito mais melhor do que essa do mundo. Você encontrou uma água viva, um pão vivo do céu que desceu, que ele realmente sacia lá o interior, o ventre, a alma. Amém? São João, capítulo 7, versículo 38, disse: examinais as Escrituras. Não. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Aquele rio de água cristalina correndo. Tem hora, irmão, só um gole de água chega para nós temos já tanta coisa. Mas tem hora em nossa vida, irmão, que só um gole de água gelada chega. Chega num extremo da vida que tu fica olhando: Senhor, nesta hora eu queria só um gole desta água gelada, Senhor. Desta água gelada, Pai, que não tem na farmácia. Mas quando tu sacia aquela água viva que desce dentro do teu interior, refrigera, disse Davi. Tu fica, aquilo cria em você um desejo de você prosseguir. Eu quero ser melhor, Senhor. E eu estou lutando a cada dia. Nós temos humanos, diz o profeta, na mensagem. Agora me falhou a memória. Só que o irmão Brand diz numa mensagem: ó, nós temos que descobrir uma coisa, que nós somos humanos. Nós somos fracos. Se nós não tivéssemos pão, esta água dentro de nós somos fracos. Nós não temos como perfeita força por perfeita debilidade na mensagem. Agora veio. Ele disse: nós somos humanos. Paulo também. Ele disse: ó, miserável homem que eu sou. E ele disse: ó, eu sou fraco, eu sou um homem fraco, e quando eu quero fazer o bem, o mal sempre está diante de mim. E Deus me deixou um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não que a soberba, o orgulho não venha mas que eu mantenha sempre humilde, sempre simples, naquela simplicidade do Evangelho, aquela coisa que Deus pode usar a nós. Eu estava falando ali para o irmão no carro, a única coisa que estrova a Deus é nós, é o humano, é o Lutero, é cada um aí, pode apontar o dedo para você. Se nós tirar esse humano aqui, o meu ego, o meu eu, as minhas razões, as minhas murmurações, os meus pensamentos, os meus intelectos, a minha razão, mas eu tinha que ser assim, tinha que ser. Deus faz do jeito que Ele quer. E nós que tem que encaixar no desejo de Deus, não Deus no nosso desejo.
O profeta disse que Eliseu, quando ele foi para usar a capa de Elias, demorou 10 anos para ele. Mas não foi a capa que teve que se ajustar, foi Eliseu que teve que se ajustar dentro da capa, para que Deus pudesse usar aquele homem. E daí diz o profeta, e quanto mais nós se despimos, mais nós sair de frente, mais nós não ser nada, daí Deus pode usar você. Daí você fica, se Deus usa, e você fica de boca aberta, meu Deus, aconteceu algo sobrenatural, porque você tirou você da frente e Deus pode ter usado. Enquanto tiver essa carga aí, essa bagagem ainda que nós carrega dentro de nós, Ele não pode fazer muita coisa. Se Deus levantar um da cadeira de roda, não sei se os irmãos podem conversar com nós depois. Mas o homem lá saltou da cadeira, o outro foi curado, os milagres aconteceram. Não, mas Deus quer que nós tenha um coração quebrantado, que disse Davi, e um espírito reto. Amém? Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não creste. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Maravilha! Nós somos bem-aventurados, porque nós viemos, Ele nos trouxe, aleluia! Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pensa, Jesus, Ele veio, Ele tinha razão, diz o profeta, Ele tem uma família, Ele tem um lar, Ele tem, que nem eu e você tem, Ele tinha todos os direitos, mas Ele disse, eu me rendo, eu despojo dos meus direitos, para que, Senhor, Ele seja abençoado. Lembra na oração de São Mateus 17? Jesus, eu me santifico, porque eles vão ir para o mundo, Pai. E Ele se rendeu, para que eu e você pudesse receber a bênção. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Nenhum que o Pai trouxe vai se perder. Vai dar muita volta, vai andar, mas Deus tem a maneira quando Ele vai puxar a corda. Se é uma pessoa, eu disse que uma pessoa que ela é batizada e ela recebeu o nome do Senhor, é como uma corda amarrada naquela pessoa, ela pode ir, mas uma hora vai falar dentro da alma daquela pessoa, não pode, uma hora essa corda vai ser puxada. E a Bíblia diz, oxalá que nós viesse por amor. Não esperar Deus ter que ir atrás de nós, para quando Deus puxar, Ele vai puxar firme. Amém? Mas que ninguém se perca, mas que todos venham. 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? E eu ressuscitarei no último dia. No 41. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque diziam, eu sou o pão que desceu do céu. E daí começou a murmuração do povo. Que está, mas ele diz que é o pão que desceu do céu, agora o homem vem aí dizer que ele é o pão que desceu do céu, não é este o filho de José e de Maria que nós conhecemos? E agora ele vem dizer que veio lá do céu, e começaram a murmuração, e murmuravam, 42, e disse, não é este o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, disse, desci do céu? Eles começaram a murmurar, disse, agora está dizendo que desceu do céu. Murmurando, sempre murmurando daquilo que Deus fazia. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, no 43, disse-lhe, não murmurei entre vós? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprende, vem a mim. Não se alguém viste ao Pai, senão aquele é que Deus, este visto ao Pai. Na verdade,
na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Você tem vida eterna? 48. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida que sacia a nossa fome, que alimenta a nossa alma, que dá aquilo que nós necessitamos. Irmãos, o mundo não precisa de dinheiro, que as pessoas estão em cima do dinheiro, as pessoas têm prosperidade, têm de tudo, mas ele não encontrou aquela paz, esse pão ainda lá na alma. Por isso que as pessoas vivem. O profeta desta era pregou mensagem sobre vida. Ele disse: Deus colocou em cada ser humano um desejo, uma sede, e a pessoa quer saciar essa sede em fonte zerada. Beber, jogar, fazer todas as coisas erradas, não vai saciar aquela fome. Chega na segunda-feira, meu Deus do céu, e começa lá. O fulano, nós tomamos 2 caixas, o outro eu tomei não sei quantas, e cigarro, e pensa que é uma grande coisa, estragando com a própria saúde. Mas nós chega na segunda-feira e diz: mas ontem eu comi um pão vivo. Não é só de sábado e domingo, mas ele dura sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e todos os dias ele dura esse pão. Aleluia! Eu sou o pão da vida que sacia a nossa fome. Oh, isso aqui é maravilhoso. 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. 50. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Esse aqui, tu comeu uma fatia desse pão, nunca mais você morre. É para a vida eterna, é para toda esta vida e por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Comer não morre. Oh, se nós disséssemos para o pessoal assim, tem uma pílula ali, um remédio que inventaram, que se você tomar uma pílula, só uma cápsula desse remédio, você dura 100 anos, 200 anos. O irmão Brando disse que nós tínhamos que fazer uma fila aqui, não sei se a cidade de Erechim chegava para vir comprar. Podia ser o preço que for, ele dava um jeito de comprar, sabe? Para viver 100 ou 200 anos aqui. Mas esse aqui, quem comer esse pão dura mais que 200 anos. Dura mais do que 200, mais que milhões de anos. Enquanto houver eternidade, esse pão. Por isso que ele não ajuntai aqui para aquilo que perece, mas buscar as coisas lá de cima, aquilo que realmente satisfaz a alma. Pode trabalhar dia e noite, nunca vai satisfazer a tua alma. O pouco com Deus é tudo. Hoje eu estava falando para o irmão, que adianta um casarão se não temos lar? Talvez numa casinha feita a pau a pique ali, irmão Carlos, tu chega ali, dá vontade de não sair mais. Eu estou me sentindo bem aqui. Tu entra dentro de um casarão, só bagunça, briga, contenda, mulher brigando com o marido, ninguém se respeita, ninguém, aquela bagunça. Talvez, que nem um irmão me falou, eu acho que eu entrei na casa errada. Nós temos que encontrar esse pão, irmão, que ele sacia nós não fiquemos de core e core, com disputa, querendo um ser melhor que o outro, querer um pisar, a fazer de escada para o outro subir. Não, isso aí não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele mesmo se humilhou, ele foi servo. Eu estava falando para o irmão no carro, eu disse, esse dia eu estava falando com Deus, essa semana aí na firma, que Davi, ele se comparou como um capacho, né? Quantos já leram?
Levante a mão aí. Ele disse, nem que eu seja um capacho, um tapete, que nem para alguém vir, mas eu quero estar na casa de Deus. Eu prefiro estar lá, nem que seja um tapete, um capacho, mas eu quero estar lá na casa do Senhor. E daí me veio a inspiração de Senhor, se o meu chamado é para ser um tapete, Senhor, mas deixa eu ser o melhor tapete do mundo. Eu quero ser o melhor tapete então na casa do Senhor. Para alguém olhar e dizer, realmente tem um tapete bem bonito ali, bem feito. Porque se Deus te chamou para ser um agricultor, seja um bom agricultor. Se Deus te chamou para ser mecânico, seja mecânico bem, um mecânico bem verdadeiro. Se for para ser uma dona de casa, seja aquela dona de casa exemplar. Vamos lá, sair fora já. Isso aí não estava não. Ó, nós estamos falando de pão, né? Eu queria abrir cada um aqui nessa noite e dar um pedaço desse pão. Você ia estar lá no trabalho amanhã e dizia, ainda não estou com fome, ainda aquele pão está me saciando aí. Amém? Ó, vossos pais comeram maná, estão todos mortos. Este é o pão que desceu do céu para quê? Dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá para sempre. O pão que eu der é vida, e a carne que eu darei pela vida do mundo. Vou ler de novo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele foi lá na cruz, né? Quem era eu para ser chamado de você? Mas ele disse, ó, eu vou tomar o teu lugar lá. Eu vou lá. Eu sei que vocês não vão suportar essa cruz. É pesada demais para levar, mas eu vou lá, vou dar exemplo para vocês. Em tudo ele foi modelo, a Bíblia diz. Ele foi lá e foi modelo para nós. E ele disse, agora está tudo consumado. Agora vocês continuam trilhando somente aquilo que ele falou para nós trilhar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. No 52. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne para nós comer? Começaram a murmurar de novo. Jesus disse, eu sou o pão. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si próprio. E ele disse, ó, já começaram a murmurar de novo. Esse é o problema do povo, irmão. É a murmuração, é só isso. Tudo que Deus faz, ia lá, pode cuidar que eles murmuravam. Mas quando Deus estava multiplicando pão e maravilha, era oba, só alegria. Todo mundo faceiro, satisfeito. Mas quando Jesus começou a dar uma puxada a mais no ministério, disse, vocês não vão pensar que é só essas coisas aí, não. Agora eu vou puxar um pouco mais firme aí. Aí começaram. Disputavam por si os judeus entre si, dizendo, como nós pode dar sua carne para nós comer? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, que quem não comerdes da carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Começou a apertar um pouco mais dele, agora o homem está pensando que nós temos vampiro. Lá nós estávamos numa multidão, ele já começou a falar dos pães, já muita gente indo embora. A Bíblia diz que de 70 em 70 iam saindo e abandonando Jesus e saindo, dizendo, esse discurso é duro. Quem que vai suportar esse homem pregando desse jeito? É duro esse discurso. Mas Jesus sabia o coração deles, não adiantava. Aleluia. Aonde que nós temos? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna,
e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Amém? Ele é aquele que sacia a tua sede ou não é? Ele sacia a sede da tua alma quando você está angustiado. Tem hora que nós, porque te abate dentro de mim, ó minha alma, e te comove perdendo a calma. Daí tu começa a pensar no Criador, ele começa a acalmar aquela alma de novo. Mas todo dia, 6 horas da tarde, a alma começa, porque ela sabe que tem um Criador. Amém? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E descanso para vossas almas gozarão, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. São Mateus 11, 28. Vamos lá. Eu quero chegar até aqui embaixo nesse versículo aqui, daí nós vamos encerrar. Olha lá, mas esse relógio aí, uma vez eu ficava bravo com a Adílio, de falar que quebrar o relógio, agora me dá vontade de eu quebrar aqui. Glória a Deus. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Vocês estão acompanhando, irmãos? Aqui no 55 ele disse, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Agora no 56 ele disse assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E daí é a fonte que começa lá dentro da alma, que é da mulher de São João 4, 24, São João 4, versículo 13, que Jesus disse, dá um gole desta água aí, mulher. Lembra lá de São João 4, versículo 13? Jesus disse, mulher, dá um pouco desta água. Mas você vem pedir água para mim? O judeu e samaritano não podem ter contato com... Jesus começou a falar com ela, mulher, se tu soubesse o dom de Deus, e tu soubesse quem está falando com você, você ia me pedir água. E ela se apavorou, disse, mas Senhor, tu é maior que o nosso pai Jacó que fez o poço, e ele mesmo tomou da água. Jesus disse assim para a mulher, se você tomar essa água aí, amanhã tu vai estar aí buscando de novo. Mas se tu tomar essa água que eu te der, nunca mais você terá sede. E depois, olha a vida da mulher dali para frente. Foi transformada. Amém? Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Você se alimenta dele? Então você deve viver por ele, viver a vida que ele viveu. Porque de vocês me chamais Senhor e Mestre e não faz o que eu vos mando. E se nós vivemos por ele e ele vive em nós, nós temos que realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, Hebreus 13, 8. Malaquias capítulo 3, verso 6, se não me fala, eu sou o Senhor e não mudo. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Olha o pão, está só falando em pão. E nós temos com fome, nós queremos comer esse pão. Aleluia! Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Para sempre. E eu quero gritar para sempre. Quando tu diz para sempre, é por toda a eternidade. Não é só aqui, é para sempre, para toda a eternidade. Por isso que o nosso tesouro, a Bíblia disse ali em, não juntei tesouro aonde a traça, a ferrugem, tudo corrompe, mas juntei tesouro ali. Ali não entra a traça, não entra a ferrugem, o ladrão não vai roubar. Tem rico, que eles são ricos e tem cabeça de pobre. E tem pobre que tem cabeça de rico.
Tem gente que tem todas as coisas, tão louco, e conquistando, tu olha para aquela pessoa e diz, mas esse aí, eu acho que não vai morrer. Eu estava olhando para os nossos patrões, não falando, podre, derico, que nem diz o ditado, tem tudo, e estão ali com aquela ganância, e nós temos que atingir a meta nesse dia, nós temos que atingir no outro dia, e se nós conseguir um pouquinho a mais, e começa, e aquela loucura. Mas, homem do céu, daí tu fica pensando, esse dia eu estava lá na firma pensando, olhando dentro daquela firma, empresa e trabalhando lá, eu disse, eu sou o cara mais milionário aí de dentro, mais rico que tem, porque a hora que eu tombar aqui, eu sei que eu estou indo para um lugar que aqui não tem coisa igual aqui, para comparar com a glória que a nós há de ser revelada, diz Paulo. Você é rico, às vezes você está se comportando miserável ali, mas homem do céu, levanta a cabeça, vai caminhar, você é filho do rei, você tem o Pai Celestial, e a Bíblia diz que Ele cuida dos pardais. Tem gente que tem raiva dos pardais, que bota até veneno para matar os pardais, porque é uns passarinhos nojentos que ele bota na beirada das paredes das casas e faz ninho, e as pessoas não querem que ele faça ninho, mata os pardais, e Deus cuida deles, e não deixando perecer. Daí, será que Deus se importa comigo? Se Ele cuida dos pardais, Ele não vai cuidar de você? Ele diz, não se preocupe com o que você vai vestir amanhã, o que você vai comer o dia do amanhã, porque o vosso Pai Celestial sabe a tua necessidade, antes de você pedir, Ele já sabia. Amém? Vamos lá. Eita. Vamos lá mais um pouquinho. Não vai dizer amém aí, irmão, de novo. Não está ali, ó. Sabei, pois Jesus disse. Nós temos onde? 60? Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E muito, pois, do seu discípulo, ouvindo isso, ele disse, duro esse discurso, e quem pode suportar? Quando Jesus diz, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Ele pensou, agora o homem está pensando que nós temos vampiro. Lá nós estávamos uma multidão, ele já dispersou um monte de gente, foi embora. Agora ele dá mais uma puxada aqui, vai mais uma porção embora, porque acha que são vampiros. E começou ainda, e Jesus vinha apertando mais, porque Jesus queria, sabe, aquela coisa que você espreme, passa na prensa, mas tem que sair só o azeite, aquele puro mesmo. No final sai aquele puro azeite, aquele óleo mesmo verdadeiro, da oliveira. É assim, Deus começou a espremer. Ele, mas agora tem bem pouquinha gente e vai ficar menos ainda. Não se apavore, vai ficar menos. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, respeito disso, disse-lhe, vós escandalizai-vos? Então, que seria, pois, se viste subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Aqui eu estava marcando a escritura, quer ver? São João 7:46. Mandaram prender Jesus lá uma hora. Vamos prender esse homem. Está muito incomodativo aí na cidade. Mandaram prender e os próprios soldados não tiveram coragem de prender Jesus. E os servidores foram ter com ele, os principais dos sacerdotes, fariseus, e ele lhe disse, perguntaram, por que não trouxeram o homem? E respondeu o servidor e disse, nunca homem assim falou com esse homem, fala. E daí ele disse, mas vocês também se converteram com a pregação daquele homem? Mas eles viram que Jesus pregava com autoridade, eles ficaram ali tudo incluído, nem os homens que foram lá para prender Jesus vieram lá de boca aberta. Não vamos prender aquele homem não, vamos botar a mão nele não. Porque em nossa sinagoga, na nossa religião, nós nunca vimos um homem pregar que nem esse homem prega. Voltaram lá sem Jesus. Amém? Já estamos terminando. Mas se algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, disse desde o princípio quem era o que não cria e quem era o que havia de entregar. E disse, pois, e eu vos digo, disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai ele não for concedido. Ninguém.
Das vezes nós se preocupa, mas tem que ganhar alma, nós tem que ir lá converter o fulano, nós tem que ir lá. Mas se Deus não viu, não adianta. O irmão Branco chega dizendo assim, ó, Jesus Cristo, Ele só veio redimir os nomes que estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Todos os nomes que estavam lá, Ele só veio redimir. E o irmão Branco veio numa mensagem, e não vai ter extra lá, mas não vai faltar nenhuma lá. Eu vou estar lá, irmão Mauri. Nós vamos estar lá, todos nós vamos estar lá. Se Jesus tiver que nos dar uma sacudida, irmão, a vida é cruel, é uma gangorra. E Deus, Ele não perde um dos seus filhos. Escuta o que eu estou falando, não estou falando bobeira. Jesus não perde nenhum dos seus filhos. E quem não vir por amor vai vir por dor. Só escuta o que eu vou te falar. Porque eu já vi muita gente que deu a volta, quando ele estava são e cheio de saúde, ele pintou e abornou. Daqui a pouco deu uma puxada na corda, Deus da vez tem que botar lá numa cadeira de roda, quebrado, daí sim vem e reconhece. Agora eu voltei. Voltou esbagaçado, mas voltou. Mas eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eu quero voltar, eu quero me render, Senhor, enquanto eu viver, Senhor, eu quero me entregar, eu quero me render, eu quero cumprir o meu papel aqui na terra, a minha missão, eu quero chegar lá aquele dia, o profeta diz, eu não quero ver nem um dedo ossudo apontando para mim e dizer, você sabia e não falou. Ele disse, eu quero quando eu tiver que atravessar, eu não quero nada, nem um risquinho, eu quero ir. E você? Então, 66. Disse então, muitos dos seus discípulos tornavam para trás, já que não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também se retirar? Olha, daquela multidão que estava lá comendo pão lá, foi vindo, e agora só 12. Jesus disse, vocês não querem se retirar também? Vocês não querem ir também? Quem sabe os discípulos olharam um para o outro agora, o homem terminou com a igreja. Você foi. Só 12 e o homem manda se retirar. Algum vai ficar bravo e vai sair. Pensando, né? Murmurar. Agora Jesus vem com essa doutrina forte, hein? Então disse Jesus aos 12, não quereis vós se retirar também? Mas tinha um que era revelado. Sempre tem que ter um metido, né? Tem um que era sempre o Pedro, ele é sempre meio, mas ele sempre falava a coisa correta. Quando precisava falar, ele falava. Amém? Ó, o que ele diz aqui, ó. Sessenta e 68. Respondeu-lhe Pedro, Simão Pedro, Senhor, para que iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Ele quis dizer, Senhor, qual religião que nós vamos encontrar o que nós encontremos aqui no Senhor? Aonde que nós vamos saciar nossa fome agora, se nós já vimos tudo que o Senhor faria, e não pode ninguém fazer essas obras se Deus não é com ele. O próprio o sacerdote lá disse, Deus é com esse homem. Ninguém pode fazer as obras que ele faz se Deus não é com ele. E eles reconheceram, e Pedro disse, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E daí Jesus conforta eles. Agora Jesus anima. Deu uma açoiteirada e agora ele anima. Ó. No 69, nós temos crido e conhecemos que Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo, disse Pedro. Respondeu Jesus, não vos escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo. Aí ficou menos ainda, ficou 11. E um de vós é um diabo. E 3 etapas do ministério de Jesus que ele passou. Você prestou atenção que veio 3 etapas do ministério de Jesus. E no último ainda Jesus, um de vós é um diabo. Deus disse, mas sou eu porventura, Senhor? Sou eu. E era o Judas, mas Jesus sabia quem que era o traidor. Jesus sabia quem que ia trair, por isso Jesus disse, e um de vós é um diabo.
Mas Pedro, que tinha a revelação de Deus, diz: para onde vamos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Para onde vamos, igreja? Onde iremos nós? Se só aqui nesta Bíblia tem vida eterna. O único que pode saciar a tua fome é o que está nesta Bíblia aqui, nesta palavra. Não é credo, não é pastor, não é religião, não é padre, não é bispo, não é papa, não é quem quer que for, é a Bíblia. O nosso mapa é a palavra. Esse aqui é o nosso condutor, que te guia todos os dias da tua vida e te dá tudo aquilo que você precisa. Ele não dá tudo o que nós queremos, mas Ele dá tudo o que nós precisamos. Amém? Ficamos de pé. Senhor Jesus Cristo, poderoso Pai, nós falamos da Sua palavra, Senhor, porque nós já soubemos o sabor deste pão, Pai. Nós já provamos e vemos que o Senhor é bom. Como disse Davi: provai e vede que o Senhor é bom. É mel na rocha, Pai, é aquilo, refrigério na nossa alma, Pai, quando nós temos cansado, Pai. O Senhor é aquele oásis no deserto, Pai, que sacia a nossa sede, Pai, que refrigera a nossa alma, que refresca nosso interior, Pai. O Senhor é tudo o que nós necessitamos, Pai. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe a cada momento da nossa caminhada, Senhor, e que nós possamos olhar para o Senhor, Pai. Não olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para o Senhor. Cada dia da nossa vida, Pai, alimenta a nossa alma a cada momento, Pai, e sacia esta fome que está clamando. Se há um fundo que clama, há um fundo que responde, Pai. E nós colocamos tudo na presença do Senhor e lhe agradecemos, Pai. No grande nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Tem alguém que está doente e precisa de uma oração? Que nós temos empolgado, que nós vimos as maravilhas do Senhor ali, e agora nós temos mais empolgado do que antes. Se Jesus curou ali, foi cura instantânea, milagre. Se tem alguém aqui nesta noite que está sofrendo uma dor, quer levantar a mão se você não quer vir aqui? Mas eu quero desafiar essa dor aqui nesta noite. Quem estiver com dor. Se você quiser vir aqui nesta noite, eu vou desafiar essa dor. Pode vir se tem alguém doente aqui. Nós vamos orar por esses pedidos também. Porque o nosso Deus, eu não estou pregando um Deus histórico, um Deus de gesso. Se vocês imaginar o que Deus é, Ele é muito mais. Ele é mais ainda. Você crê? A tua fé está sendo desafiada agora. Se você crê, tudo é possível nesta noite. São Marcos 11, 22. Tendes fé em Deus. Tendes fé no Senhor Jesus nesta noite. E não duvide no teu coração que até milagre pode acontecer aqui nesta noite. Eu creio num Deus vivo. E hoje pela manhã, quando nós levantamos, nós lembramos da ressurreição. Hoje é domingo. Olhemos o sol brilhando e nós começamos a imaginar hoje, há 2000 atrás, houve uma ressurreição. Aleluia. Irmão Lucas pede oração por sua filho Davi. Irmão Joaquim Rodrigues pede oração em seu favor. Vamos orar por esses pedidos aqui, vamos orar pelos irmãos aqui. Senhor Deus, esses pedidos não chegaram diante de um homem, Senhor, mas chegou diante do Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cada pedido que chegou aqui, Senhor, seja solucionado. E eu declaro a bênção para cada um pedido, Pai, que está nesse caderno. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eles sejam curados agora, Senhor, e libertos pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, que eles estão sendo respondidos nesta hora, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Tudo tranquilo, irmãos? Bom, Carlos. Glória a Deus. Espere um pouquinho, irmãos. Vamos cantar um hino aqui. Me veio ao coração. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui, irmãos. Quero que valorize o que você tem. Aqui está em dó. 385. Vamos cantar esse hino aqui. Nós temos um valor perante Deus, né? Você é filha de Deus, eu sou filho de Deus. Nós temos um valor perante Deus. O seu sangue não foi em vão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Chega de ficar sofrendo angústia e dor deste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você é grande, você é filho do rei. Falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor.
você tem valor. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, somos os teus filhos, Senhor. E como nós ouvimos hoje, Pai, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o tudo para nós, Pai. Senhor, continua alimentando as nossas almas, Pai, nos fortalecendo, porque, Senhor, sem Ti nós não somos ninguém, não somos nada, Pai. Somos pessoas frágeis, pessoas, Senhor, sem força. Por isso que nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Nós temos um valor, sim, porque aquele sangue foi derramado, Pai. Então, Senhor, ajuda nós nessa caminhada, Senhor. Alguns momentos difíceis, mas nós cremos que o Senhor vai estar ao nosso lado, nas dificuldades, na bonança, em todos os lugares, Pai. Nos ajuda nesta semana, Senhor. Pai, como os filhos do Senhor, Pai, nos guia, nos protege, aonde nós colocar as nossas mãos, nossos pés, Pai, que seja abençoado pelo Senhor, ó Pai, que Satanás não tenha poder algum sobre nossas vidas, nossas famílias, nossos lares, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa esta igreja, abençoa nosso pastor, abençoa cada filho seu, ó Pai, aqueles que estão assistindo nesta noite, Pai. Ó Senhor, move no coração, quebranta o coração daquele eleito, daquela pessoa que está parada no caminho, Pai. Quebranta esse coração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus abençoe, até a próxima vez. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor.